aí, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live Fala Concursando de hoje. Na live de hoje, né, essa live mentoria, a gente vai ter um convidado muito especial, um aluno do Método da Prova-se, né, foi aluno do Método da Prova-se, uma pessoa que está sempre nos acompanhando aqui, que tem uma trajetória muito legal, muito interessante para falar para vocês, né, sobre tudo que ele aprendeu nessa trajetória, tudo que ele vem aprendendo nessa trajetória de concursando dele. E realmente ele tem muita coisa para compartilhar aqui com vocês, tá? Quem ainda não participou dessas lives mentoria, né? São lives com alguns alunos, ex-alunos meus, ex-coaches meus, ou que participaram do Método da Prova-se, ou também alguns seguidores selecionados, né, em que a gente aqui fala sobre todas as dificuldades de estudos, né, identifica as dificuldades, os pontos de melhoria, né, o que a pessoa aprendeu com o perfil e aplicou nos estudos e que obteve aí um resultado bom, e também a gente identifica aí quais as dificuldades atuais da pessoa nos estudos e juntos traçamos uma estratégia para a pessoa aumentar o desempenho dela, tá? Então, deixa eu convidar aqui o nosso convidado de hoje, Leonardo Varandas, de Ana Paraíba. Léo, te enviei o convite, aceita aí. Recebeu o convite? Aê! Tudo bom, tia Ju? Tudo bom, tudo bom. Tia Ju está muito feliz de te ver. Mais feliz estou eu de ver você. E aí, querido, como vai? Como é que tá essa João Pessoa? Tá friozinho aí hoje? Tá, é um sol para cada CPF. Eu adoro essa frase. Pois é. Bom, pessoal, Quente, João Pessoa é quente. é quente. Mas diferentemente de outros estados do Nordeste, aqui tem muito vento. Aí não fica abafado, entendeu? É. É Quando eu fui quente, aí, mas é... eu conheço aí. Quando eu fui aí, eu não achei, assim, dos lugares mais infernais do Brasil, assim, de calor. Não é não. Achei ok, achei legal, achei bonito. Não me recordo para onde você veio. João Pessoa mesmo. Foi? Uhum. Faz tempo? Faz. Faz uns 10 anos. Faz tempo. Foi em Faz tempo, ainda 2010. estava nevando aqui. Agora tá quente. Então, pessoal, deixa eu apresentar o nosso convidado muito especial aqui para vocês hoje. Esse é o doutor Leonardo Varandas, advogado de João Pessoa, na Isso. Paraíba. Foi meu aluno, fizemos o processo de coaching grupo, né? Na época ele estudava para procuradorias, mas eu sei que ele resolveu correr atrás de um antigo sonho e agora está estudando para ser delegado. Isso. E já vou adiantando, usando o seu método. Fui aprovado na PCRN, mas ainda não estou nas vagas, mas estou chegando. Que lindo! Ai, adorei a novidade assim, ao vivo. Tive que deixar a primeira live da minha vida, tive que deixar essa novidade para você aqui agora. Só você para me mandar numa dessa aqui, cara. Nossa, ficou muito, muito, muito feliz. Tem segunda fase ou já foi junto? Não, eu fiz a primeira. Na verdade, a prova ela é objetiva e discursiva. A objetiva foi corrigida e agora estão corrigindo a discursiva. Não acho que ainda chego nas vagas, Ju. Eu fiquei muito atrás, mas concurso é assim, né? Você não faz concurso para passar, faz até passar. Quem aprendeu isso? Com quem aprendeu? Tá, me diz uma coisa, então tu já fez a prova de peça, né? Até quantos que corrigem? Até que classificação? Até 600. Tá. E qual foi a peça? Tenho curiosidade para saber. Foi um relatório final. Relatório final. Legal. Tu chegou a treinar ou não tava? Sim, cheguei a treinar, eu estou estudando. Estou estudando bastante. Que legal, que legal. E qual que é a próxima? Então, cara, tem muitos na iminência, não é? Tem na iminência PCPB, que é o que eu quero. Tem na iminência PCDF, que recentemente saiu o regulamento. Tem na iminência PCAL, tem PC Santa Catarina e tem Bahia.
Olha, Mas, obviamente, que o que eu quero é o PC PB, aqui da Paraíba mesmo, né? daqui da Ele minha gosta de terrinha. passar calor, ele reclama, mas ele gosta de passar calor. Ele não quer Na sair de verdade, casa. na verdade, eu não gosto de passar frio. A interpretação é um pouco diferente, né? Ah, entendi. Não, faz Hum. sentido, faz sentido. Mas então, hoje é um dia de boas notícias, né? Então, tu acabou de falar aqui que foi muito bem na prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, né? Talvez tenha passado Sim. na primeira fase. Vamos torcer, vamos torcer. Acho Eu que não é. acho, eu realmente não acho, mas eu não fiquei decepcionado com o resultado, não. Ai, que ótimo. Muito pelo contrário. Hoje também recebi notícia de um outro aluno também que ficou em 13º na prova do Ministério Público do Amapá, que está todo mundo enlouquecido. Que Convocaram bom. hoje, convocaram hoje para a prova dia 5 de setembro, a segunda fase. Imagina, Hum. convocaram hoje, mas Semana que vem. já desconvocaram. Semana que vem não, acho que é Domingo, domingo. É. mas já desconvocaram. Ou Foi? seja, o pessoal que se enlouqueceu, comprou passagem, já está reclamando. Mas Caramba, isso é muito complicado, né, cara? é Porque complicado. recentemente, inclusive, teve uma dificuldade gigantesca dessa no Paraná. Isso. A Polícia Civil do Paraná, a banca organizadora, ela Cancelou a prova às adiou, 5 horas da manhã. cancelou a prova às 5h40 da manhã. Uhum. Realmente, é um desrespeito, né? Essa Eu acho daí também. foi em função da pandemia, falta de fiscais, falta de organização. Mas essa conduta da banca do Ministério Público do Amapá, essas coisas elas não são, já acabaram trocando a data, né? Vai ser em outubro. Mas essas Sim. coisas, quando elas são convocadas, assim, convocar para uma fase de um dia para a noite, não achem que é sem querer, tá? É de propósito, muitas vezes. É de propósito, muitas vezes, para privilegiar quem é realmente do Estado, né? Para facilitar que os interessados fiquem lá por mais tempo, né? Quando é da região. Mas eu acho, sabe, Ju, que tem outra forma. Eu já fui concursado da Polícia Civil do Estado da Paraíba, e você, no meu caso, por exemplo, no meu concurso, tem História e Geografia da Paraíba. Sim, Porque você não precisa desrespeitar, entendeu? exatamente. Não Você. concordo, óbvio que não concordo. O Distrito Federal também coloca isso. Tem um nome lá específico para a matéria do Distrito Federal, que é uma matéria também de conhecimentos gerais do Distrito Federal. É RIT que eles chamam. Alguma coisa, não me lembro agora o significado, mas também é a Hum. história de lá. Bom, Então, deixa eu dizer. Pode fala. falar. Deixa Não, eu te pode dizer falar. mais outra novidade. Hoje de manhã, quando estávamos conversando, inclusive acerca da minha dificuldade, você está falando que possivelmente ia sair Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul e saiu Defensoria, não foi? Sim. Vai ter aqui também. A defensoria. Saiu o regulamento. Nossa, que legal! Então Ca- uma loucura, gente. Defensoria, tá, Procuradoria, Ministério eu, Público, eu acho, Polícia. eu, eu acho muito engraçado, há mais ou menos um ano atrás, todo mundo sem querer estudar, não vai ter concurso, não vai ter mais nada, essa pandemia acabou com tudo, não sei o Todo quê. mundo? Todo mundo? Cara, de repente, acho que colocaram os concursos num balde assim, jogaram em cima de todo mundo, tá um desespero danado. Não diga que eu não avisei. Não é É, por pois falta de é, aviso. pois é. Por isso que em plena pandemia estávamos estudando, né? Exatamente. Bom, Léo, fala um pouquinho pro pessoal, né? Por que tu resolveu trocar? Tu estava estudando para Procuradoria, aí resolveu direcionar teus estudos para delegado de polícia. É, não é sonho, é meta, Uhum. entendeu? É. Eu ouvi uma frase recentemente que diz assim: toda vez que você sai de casa para fazer o que gosta, você não trabalha. É Foi uma isso. mentira, mas é muito legal como Não, frase não é, cara. motivacional. Não, não é mentira, não. Não é mentira, não. Você Tô imagina brincando contigo. quão medíocre seria um profissional se ele saísse de casa apenas pelo dinheiro.
É maravilhoso isso, né? Eu sei, É, não? tem essa frase, né? Confúcio fala também, né? Escolha algo de que goste e não terás que trabalhar nenhum dia na vida, né? Exatamente. Eu digo assim, não que não vá trabalhar, né? Porque eu faço o que eu amo aqui, mas trabalho feito uma condenada. Ontem faço o terceiro dia que eu vou dormir 1 hora da manhã trabalhando. Mas é que a palavra trabalho, ela tem uma conotação negativa, né? De ser pesaroso, Sim, de ser uma coisa ruim. Então, acaba não sendo isso, acaba sendo algo que tu faz com prazer porque tu gosta. exatamente. E na procuradoria, em algum momento, tu percebeu que não era o que tu queria. É porque eu tinha muita intenção, Ju, de continuar, pelo menos aqui na Paraíba, a possibilidade de você advogar, Uhum, entendeu? E eu acho que sim. foi uma frase sua numa live que eu vi essa semana, que você falou assim: tem muita gente que quer fazer concurso para procuradoria e quer continuar advogando. Inclusive, eu nem sei como eles conseguem, porque eu não tenho tempo, inclusive, nem de fazer xixi. Não, eu não falei isso. Eu não falei. Nossa frase aí, eu não falei. Gente, Não, mas produção, é, é isso mesmo. não é isso? Pois é, não tem. Eu tenho um amigo que é PFN aqui. Cara, você imagina o que é você receber 100 processos por semana? Por semana, É. eu ia Aí, ficar pô, feliz de receber 100 processos por semana. caramba, é mais do que isso? Nesse momento, por exemplo, fazer a tarde inteira trabalhando, ainda tem. Quando eu comecei, tinha 234, ainda tem 222. É porque enquanto a gente vai despachando, vai entrando. Pois é. Não duzentos e para vinte e dois nunca. dias é complicado. Não dá, realmente não dá para você advogar e ser procurador. Tem, Ah, mas aí que tá. cara, Alguns estados têm. É que o Rio Grande do Sul tem uma característica. Eu já aviso isso aqui, pessoal. Ó, depois não vão dizer que não saiba. O Rio Grande do Sul é o que tem o número de processos por procurador maior de todo o país, porque é um estado muito beligerante, é um estado que a juíza tem a característica de ajuizar muitos processos. Então, realmente, aqui é uma situação mais complexa do que nos outros estados, tá? Então, eu comparando um pouco, assim, que eu conheço de algumas outras procuradorias, o número de processos é bem menor, tá, gente? então no Rio Grande do Sul, o direito do povo é mais vilipendiado. Não, o povo vai mais atrás dos seus direitos. Oh, muito bem, boa resposta. Léo, fala um pouquinho, como que tu me conheceu, Léo? Foi numa propaganda do Instagram. Foi, Sério? Assim? sério. Sério, aquele que chama. Cara, eu sou meio analfaínfor, mas é impulso, impulsionar aquilo? Sim, É, sim, então, sim. foi. Uhum. Foi Dá aquilo mesmo. pro processo de Hum, coaching. E É. antes de começar a fazer o processo de coaching, né, que a gente fez em grupo, com o pessoal, ainda não um hum. pouco direcionado para procuradorias, mas enfim, é questão do Ma- método. Mas, mas eu nem levo muito isso em consideração, Ju. Eu não acho que necessariamente foi para a procuradoria, não. O seu método serve para qualquer coisa, inclusive até para vestibular, para tudo, cara. Foi exatamente por isso que eu parei de fazer específico, né? Porque eu acredito que o método ele serve para todo tipo de concurso, né? Claro, Acaba é, sendo até mais assim, focado até um pouco para carreiras jurídicas, porque, enfim, são concursos que têm várias etapas, né? Então, eu claro. busco abarcar no método o estudo, a preparação para todas as fases, né? E a maioria, alguns outros concursos que não são de carreiras jurídicas, geralmente não tem tantas fases como os nossos, né? Mas justamente por isso que eu desvinculei a questão do nome, né? Para É, justamente poder ajudar todo mundo. exatamente. E como que assim, primeiro fala um pouquinho como que tu estudava antes, né? Como tu estudava antes de conhecer o método, né? Mas Se tu, você acha que eu vou me entregar aqui ao vivo o Brasil inteiro? De jeito nenhum. tá, então, quais são as tuas principais dificuldades nos estudos antes de conhecer a Tia Ju? É, não, mas obviamente, tirando a brincadeira, a minha principal dificuldade era procrastinar, não é, cara? Uhum. Não tem jeito. É o famoso, para que fazer hoje o que você pode deixar para amanhã, né? É, Era isso, eu acho que tem muita gente que faz isso. Até hoje eu acho que tem muita gente que faz isso.
Era Eu, basicamente isso. Aí quando eu comecei, é, eu vi um dia desse que alguém disse assim, tenho milhões de PDFs, milhões de livros, tá tudo no HD externo e nada me serve. é, Sem método, sem nada. uhum. Material eu tinha. Tempo, mais ou menos. Coragem, zero. E método, zero. Aí quando você estuda pelo seu método, toda vez que eu olho para você, eu me lembro da bergamota. Ai, nossa, estava comendo uma. Tava? Pronto, pois é. Quando você tem um método, aí fica mais fácil, porque a impressão que dá é que você quer chegar no final, é como livro. Quando você Aham, começa a ler um livro, você fica curioso para saber o que é que vai dar no final. Então, com uhum. método é assim. Você fica Interessante curioso e isso. fica difícil de parar. Interessante, porque no início a gente fica um pouco desconfiado, né? Ah, mas tem que fazer assim, mas eu sempre fiz desse outro jeito. O que essa maluca aí tá me falando para fazer desse jeito, né? E às vezes as pessoas ficam um pouco no início reticentes, né, em estudar de uma forma diferente, como elas nunca estudaram. E é interessante isso que tu fez essa analogia, né? Fica com curiosidade de saber o que vai dar no final. Será que realmente vai dar Isso, certo? Tem que isso, confiar. isso. Exatamente. É, Até os fala pro papelzinhos no pessoal. chão, quando você põe o papelzinho no chão ali do sonho, de cara, pra que esse papelzinho no chão? Corredor de casa cheio de papel no chão. Por que É ela uma tá coisa me estranha. fazendo levantar e botar esse É, papel no chão? pois é. Esse que o Léo tá falando, gente, é uma ferramenta que, na minha, dos processos de coaching e no método da prova, se tá lá essa ferramenta, eu gravei o vídeo, eu faço as pessoas levantarem da cadeira e botarem os papeizinhos no chão. É interessante porque, tanto nos processos de coaching, é a sessão em que eu vejo mais emoção nos olhos das pessoas. Por quê? Porque geralmente as pessoas ficam, né, ainda mais com um curso de carreiras jurídicas que tem várias etapas, as pessoas ficam, né, pensando, ah, mas e a prova oral? Não saiu nem o edital ainda e a pessoa está preocupada com a prova oral. E quando a gente faz isso, se chama a rota da jornada, né? Estabelecer as etapas intermediárias da tua aprovação, tá? Porque não é um tiro de 100 metros, né? É uma maratona. É um projeto de médio e longo prazo, né? São várias, o próprio concurso tem várias etapas, mas até tu Sim. chegar lá, ser aprovado na objetiva, tem as etapas anteriores, né? Que tu vai evoluindo nos estudos. E quando eu faço essa ferramenta, né, lá no grupo não foi diferente, né? Com todo mundo que eu faço, a pessoa geralmente já está um pouco desanimada, né? Pensando, ah, mas falta tanta coisa, e como que eu vou começar? Por onde eu começo? E quando a pessoa estabelece as etapas intermediárias, né? Ela enxerga o caminho e vê que ela não precisa se preocupar com a prova oral hoje, e sim com aquela meta que é o primeiro papelzinho, né? Que é a meta que tu colocou ali para 2 meses. E a pessoa focando naquilo, ela começa a ver a evolução da trajetória dela. Eu não sei se Isso. foi essa sensação que tu teve. Sim, sim. E é estranho, né? Como é que você vai se preocupar com a prova oral sem ter passado no objetivo, sem ter passado na subjetiva? Ah, vamos por partes, né? E é o que Vamos mais primeiro, acontece. vamos primeiro passar na objetivo, aí depois se desespera para a subjetiva, depois se desespera para a oral e eu no desespero vai passando. Porque eu vou dizer uma coisa, aquela sensação que você não sabe nada, cara, é um neon na testa, não é? Neon na testa! É. Na testa eu nunca senti. Eu senti que era como se fosse uma espada na minha cabeça. É Não, aquela o eterna neon, sensação, até hoje. eu digo assim, o neon na testa é quando você chega, você estuda, 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 faz exercício, faz questão, estuda, estuda, estuda. Assim, aí quando você chega na prova, que aí olha todo mundo e fala, caramba, eu vou embora que eu não tô sabendo de nada, até sentar, não é? Ah, Aí, até sentar. é, E aí aí? quando você senta, que acalma, que começa a ler, aí as coisas vão fluindo. É.
Se tem uma coisa assim que eu nunca. Eu falei isso no curso, vou falar para quem estiver ouvindo aqui. Não existe fórmula mágica. Não existe. Tem gente que pergunta assim, quanto tempo, Ju, você passou estudando para passar no concurso? Aí Ju passou, exemplo, 5 anos estudando. Aí o cara faz, nossa, eu vou passar 5 anos ainda estudando. Aí vem outro e diz, eu passei em 6 meses. Eu passei em 6 meses. 6 meses, eu posso... Cara, não tem fórmula mágica, só tem uma. Só uma. Estudar. Não tem, mas não tem. É claro que você tem um método que facilita a forma que você estuda. Mas tempo é inócuo. É inócuo. Quando eu passei no concurso da Polícia Civil, foi o único que eu realmente sentei e estudei. Porque não tem outra forma, não tem outra alternativa. Não existe fórmula mágica para você passar que não seja estudar. Você tem que sentar a bunda na cadeira, bota um super bonder na cadeira, senta a bunda na cadeira e estuda. Bota um copo de água na mesa para não ficar levantando e acabou. Pô, é estudo, questão, resolver questão, estudar, algumas vezes decorar, porque tem coisa que não tem como você letra de lei. Como você vai estudar a letra de lei se não for decorar? Exatamente. E eu estava conversando com um delegado de Brasília e perguntando a ele, cara, por que cai tanta letra de lei no concurso? E a resposta dele foi excelente. Ele disse, cara, porque é impossível você atacar uma questão que tem a letra de lei. Se você faz se você faz uma questão que a interpretação é dúbia, a questão é mal feita, você pode até anular a questão, mas a letra da lei não anula. Então cai. E letra de lei não tem outra alternativa, a não ser você estudar a lei e decorar, não tem alternativa. Porque o concurso, diferente da universidade, diferente do vestibular, não é feito para lhe ajudar. O concurso é feito para lhe derrubar. O que tem de salvo, de negativo, de a resposta incorreta, é só para lhe derrubar. É isso. E com relação ao método, né? Tem ali, tu falou aí da técnica da bergamota, tá, gente? Para quem não sabe a técnica da bergamota, para quem não sabe o que é bergamota, tá? É tangerina. Então, calma. Para quem não sabe o que é bergamota, como eu sou do Nordeste, se tiver muita gente, bergamota e tangerina é a mesma coisa. Mas como a técnica é minha e na minha terra se chama bergamota, a técnica da bergamota e acabou o assunto. Pois é. Eu chamo como eu quiser. Simples assim. É uma técnica de concentração que eu passo no método, né? Que eu ensino no meu curso. E por que a técnica da tangerina, da bergamota? Porque a PNL, a Programação Neurolinguística, que estuda a aprendizagem acelerada, né? Uma das coisas que eles falam é que para a aprendizagem ser acelerada, né, ela ocorre quando você envolve o maior número de sentidos na aprendizagem, no processo de aprendizagem. Porque a forma como você obtém as informações no mundo é através dos seus sentidos, né? Então, são 5 sentidos. Vamos lá, eu sempre esqueço de algum. Audição, paladar, visão, tato... Eu tenho um método para você estudar os 5 sentidos, ou o pessoal aí que estiver assistindo. Acertei já, pessoal. Tá? Então, o que a PNL fala, né? A forma como a gente obtém informação do mundo, né? As portas da percepção, eles falam, são os nossos sentidos. É a forma como a gente capta informações. E conhecimento é informação. Então, a maioria das técnicas de aprendizagem acelerada, elas buscam o quê? Envolver o maior número possível de sentidos no processo de aprendizagem. Tá? Então, essa técnica de concentração da bergamota, da tangerina, justamente usa essa fruta, por quê? Porque é uma fruta que tem um cheiro forte. E quando você imagina que está com a tangerina, a bergamota na mão, né? Você vai ativar o seu olfato, nem que seja imaginariamente.
né? Eu sinto o cheiro, né? Não sei se o Léo sente o cheiro da tangerina quando ele faz a técnica da tangerina. De bergamota, não. Eu sinto de tangerina, que também é conhecida como laranja cravo aqui. E é algo que realmente, né, envolve maiores sentidos, ativa mais regiões no cérebro para serem envolvidas no processo de aprendizagem, tá? Eu me lembro que tinha uma outra coisa que a gente chegou a brigar, né? É que tu brigava comigo, que tu não queria fazer o que eu dizia que era para fazer, que era com relação à quantidade de a que matéria estudar. Lembra disso? Sim, lembro sim. Como que tu fazia antes e como que eu disse para te fazer, que espero que tu esteja fazendo? E a gente brigava muito também por causa desse ti, Ai, tá. Mas né? olha só, aqui cai português e eu gabaritei português na prova da PGE, então nem vem. Mas não caiu o ti, duvido. Aqui escrevendo e na prova eu sou melhor. É que assim, ó, eu sou uma gaúcha, não sei se tu já percebeu. Ó, não sei se tu já Não, percebeu. Eu não falo não. muito tu, mas acabei de falar. E gaúcho meio que tem, nem todos, né? Alguns falam português corretamente, acho muito bonito, mas nunca consegui, né? Tem essa mania de falar o tu, mas usar o verbo na terceira pessoa. O que eu acho mais engraçado, e aqui obviamente não tem crítica absolutamente nenhuma, é que vocês, gaúchos, falam perguntando. Por exemplo, é assim, sei lá, teu nome é Fernanda, né? Ué, Isso aí é só para gaúcho que tem sotaque, que não é meu caso, eu não tenho sotaque. não, nenhum sotaque, não, zero sotaque. Eu nem imaginei, achava inclusive que você era baiana. Então, não é? Tá, mas voltando aqui com relação ao. Aqui, ó, o pessoal falando né. Com Né? relação. É. Mas eu não falo esse né aí, porque esse né Não, aí é de Porto Alegrense. Eu não sou porto alegrense, eu sou de você é Camaquã. de Camaquã. Camaquã, tá vendo? Ah, Lá a gente não tem sotaque. Mas, Léo, vamos focar nas matérias. Fala não como que tem. tu achava que tinha que estudar as matérias antes e Eu como acho que a que gente é, identificou que seria a melhor forma. então, eu tinha dois métodos, ou estudar duas, três matérias por dia, ou estudar uma inteira. Assim, só constitucional, vamos tentar terminar constitucional. Aí depois começa administrativo, depois começa civil, enfim. E era a semana Eu inteira, né? era a semana inteira. Eu supunha que assim seria mais produtivo, porque você, sei lá, feito série, você termina. Ótimo! Eu adorei a analogia. Vamos Não estudar é para não? concurso público que nem maratonar série. Né? Eu gostei. Só que a É série, não? daqui a 6 meses, daqui a um ano, ninguém vai te perguntar o que tu estudou. Pois é, O que tu viu, né? depois Agora, o é. concurso, tu vai ter que lembrar daqui a 6 meses, daqui a um ano, tu vai ter que lembrar o que tu estudou. Então, é por isso que estudar não é igual maratonar série. Ô, aí, quando a gente conversou, decidiu que seria mais interessante duas matérias por dia. Entendeu? Duas matérias por dia. Tem gente que estuda três matérias por dia. Eu acho que isso é de pessoa para pessoa, É não é? que tu estuda de manhã e à noite. Sim, Aí, e sim. trabalha nesse meio. Estuda um pouco antes de ir pro trabalho, depois trabalha. E algumas vezes eu estudo no trabalho dependendo da demanda, Uhum. entendeu? Hoje foi impossível. É, Não deu. hoje não deu tempo, para você ter ideia, como meu tempo hoje foi curto, não deu tempo sequer de pentear o cabelo. Não deu para perceber. Pois é. Mas Eu passou pentei perfume? agora, né? Eu pentei agora para entrar na live. Passou perfume? Sim, claro. Ah! Falei que tinha que passar perfume para fazer a live comigo. Claro. Tá assim, não, o cheiro? Pense na bergamota. Eu pensei. Pensou, pensou. Ai. Olha só, vocês perceberam? São os dois extremos, tá? Estudar várias matérias. Alguém botou aqui, tem gente que estuda 10, não tem como estudar 10 Nossa, matérias por dia, gente. Não, não é assim, não vai. Deixa 10? Ju aqui.
Tá, olha só. Dois extremos, né? Estudar muitas matérias num dia, ou então estudar uma matéria até acabar, tipo maratona série, né? E essa eu me lembro que eu tive que, né? Eu tive que provar por A mais B para ele para conseguir convencê-lo que ele tinha que trocar de matéria todo dia, tá? Foi. E isso A briga acontece. foi grande. E, e eu fazia isso, né? Por exemplo, eu sempre digo que foram 5 anos da minha formatura até a aprovação na PGE, mas nesses 5 anos, 2 anos e meio, eu fiz tudo errado, né? Tudo que eu digo para vocês não fazerem é porque eu já fiz e perdi tempo e dinheiro fazendo assim. Foi 2 anos de subsídio que não entrou porque eu estava teimando com técnicas erradas. Aliás, sem técnicas. Né? E uma delas era isso. Eu sempre amei, sempre gostei muito de estudar, por isso que um dos motivos pelos quais eu busquei procuradoria, porque eu sempre amei estudar constitucional e administrativo. Então, segunda-feira eu estudava constitucional. Na terça-feira eu estudava constitucional. Na quarta-feira, mas peraí, mas aí tava quase acabando, vamos terminar constitucional. Aí já era quinta e de repente um dia lá eu estudava um pouquinho de administrativo e tal. Mas eu sempre queria ficar na mesma matéria. E o Léo tava com essa mesma sensação, só que ele não conseguia identificar que isso era prejudicial, tá? Quer explicar qual era o teu ponto de vista? Então, eu imaginava, voltando para a analogia da série, que se eu fosse estudar constitucional hoje e fosse estudar, sei lá, administrativo amanhã, eu não ia lembrar de nada do constitucional de ontem quando eu fosse estudar de novo, por exemplo, na próxima terça-feira. Ocorre que tem uma coisa, tem muita gente que não faz revisão. E o Léo faz? Léo faz, é claro que Léo faz. Como que o Léo Léo faz já revisão? está careca de saber que tem que fazer revisão e tem que fazer questão. Cara, olha, mais ou menos há uns 12 anos atrás, que foi acho que nós estamos em 2021, né? Meu concurso foi 2009. Então, mais ou menos 10 anos, 12 anos atrás, você conseguia fazer prova de concurso sem fazer questão, sem treinar a questão. Hoje em dia isso é impossível. É impossível, você tem que treinar a questão. E eu vou te dizer por quê, Ju. Recentemente teve a prova da Polícia Federal. Para delegado, para escrivão, para agente, para papiloscopista e para perito. Você deve imaginar que uma prova para delegado de Polícia Federal deve ser complicada, difícil. Sim. O ponto de corte foi 94. O ponto de corte da PCRN foi 94. O que é que eu quero dizer com isso? É que daqui a pouco está todo mundo acertando tudo. E aí, nesse caso, eu levo vantagem, que eu sou mais velho. É critério de desempate? Não, é o mais velho é critério de... Cara, você imagina, uma prova delegada da Polícia Federal, você acertar pontos líquidos 94? Nossa, líquido ainda, né? A prova delegada da Polícia Federal, essa CESP foi CIE. E CIE todo mundo sabe, né? Que uma errada anula uma certa. E o cara fez 94 líquidos. Ou seja, é quase um profissional de concurso já. Você vai se formar em quê? Em concurso. Pois é. Porque é muito pesado, entendeu? Então não tem como você fazer concurso hoje só sem fazer questão. Com que periodicidade tu tem feito questões? Todo dia. Todo dia? Todo Ai, dia. que orgulho, hein? Todo dia eu faço questão. Todo dia eu estudo peça, mas não faço. Eu faço uma vez por semana, mas todo dia eu estudo. Porque o problema, Ju, não é você fazer peça. O problema é você saber qual peça fazer. Identificar qual é a peça. Exatamente. Esse é o problema. Essa é a dificuldade. E como que tu tem estudado por onde para as provas de peça? Existe eu posso falar o nome da pessoa?
Pode? Tem problema? Existe um delegado de Polícia Civil do Distrito Federal chamado Marcelo Zago, que inclusive ele morou aqui em João Pessoa, que ele escreveu um livro, e eu estudo pelo livro dele, que é muito bom. É livro para a segunda fase de carreiras Marcelo Zago, se policiais. você estiver me assistindo por aí, olha a propaganda, viu? É Legal. muito bom. E é muito interessante, né? Uma dica, né, para prova discursiva, né, prova de peça, e até bem parecida com até de redação, né? Prestar muita atenção no enunciado. Mas, assim, antes de ler todo o caso problema, né? Porque geralmente para fazer uma peça tem uma historinha, né? Tem ali Sim, uma historinha, né? Uma situação hipotética ali que você tem que dar a solução jurídica, né? Através de uma peça processual. Antes de você ler toda a historinha, né? O que eu sempre digo para você, ler a última frase, tá? Ler a última frase da prova, ler o comando da peça, sabe? A isso. última frase. Lá na última frase vai dizer, né? O que você tem que fazer. Por exemplo, né? Quando é o concurso de procurador, defensoria, OAB, quando é para fazer uma peça processual, uma petição processual mesmo, né? Não raras vezes, lá embaixo, das últimas linhas do comando da questão da peça, diz lá, você foi citado. Apresente a peça processual cabível para defender o seu cliente, para defender a situação. Gente, foi citado. Não tem a menor dúvida que é uma contestação. Sabe? Isso acontece em provas de nível muito difícil e é uma coisa simples. E o que acontece? Quando a pessoa não faz isso, não vai lá e lê a última frase, ela lê toda a historinha e fica se apegando a todos os detalhes, e às vezes o detalhe mais importante que está lá no final, que é o comando da peça, né? A pessoa já se dispersa e não percebe. Agora, quando você vai lá para o fim, lê a última frase do comando da prova de peça, tá? Ali tem as informações do que ele quer de você. Lê lá o que diz lá e depois lê toda a situação problema, porque ali já vai ter algumas informações que já vão te dar um direcionamento para o que tu precisa prestar atenção durante a leitura da situação problema, tá? Essa é uma coisa... Nessa última parte, né, de uma prova de peça, sempre tem informações muito importantes que se tu não ler toda a situação problema já com ela na cabeça, pode ser que tu faça a peça errada. Às vezes ali está a resposta de qual é a peça. Exatamente. Exatamente. E é incrível como quando você acerta a peça, a sua classificação sobe, viu? Sobe. Olha só, no meu concurso de escrivão na Polícia Civil, eram 100 questões, também foi CESP. Se eu não estou equivocado, eu acertei 55. 55, ou seja, você era aprovado se você acertasse 50. Então eu acertei 5 a mais do que eu, foi 55 ou 56, por aí. Mas a nota da minha peça quase foi 10. Que não foi uma peça, foi uma redação. Entendeu? Quase foi 10. Sim. Eu fui para 14º lugar. Olha, que legal. 14º. Eram 214 vagas, só passaram 79. Uhum. Não sobrou mais, não teve remanescente, e eu fiquei em 14º. Por causa da peça. Repito, não foi uma peça, foi uma redação, mas... E aí, aqui vai assim, uma certa crítica para quem estuda só por questão. Eu sei que tem gente que estuda só por questão. Entendeu? Não para esse tipo de concurso. Mas como é que você vai responder as questões subjetivas? Uhum. Como? A prova da Polícia Civil eram 4 questões e a peça. Cada questão valia 15, dá 60, e a peça 40. Uhum. Como é que você vai fazer só por questão? Não, e outra, a pessoa que não tem uma base doutrinária, não estuda doutrina, não estuda lei seca, vai fazer só questões, ela não forma a base. A base, ela tá fraca. A pessoa foi o quê? Pro terraço, né? Foi pro telhado já, que é a parte das questões.
né? Sim. As questões são fundamentais, mas elas servem para consolidar a tua aprendizagem. Só que sem conhecer a estrutura toda do direito, do instituto que você está estudando, você não vai ter argumentação jurídica, né? Para compreender, por exemplo, uma questão que não for uma questão cópia da lei, por exemplo. Né? Pois Uma é. questão que exija um raciocínio, uma questão que muitas vezes é dada uma situação, um problema, numa questão de múltipla escolha para você calcular e pensar e resolver. E na prova subjetiva você tem que ter conhecimento teórico para fazer uma argumentação jurídica. Pois é, inclusive tem um espelho, né? Você tem que seguir mais ou menos o espelho. Exatamente, tem argumentos que são obrigatórios que você tem que apresentar na sua defesa ali. Exatamente. Uhum. Exatamente. Tá. E a revisão? Como é que tio Léo tá fazendo a revisão? Tio Léo tá fazendo a revisão sempre no final de semana. No final de semana, todas as matérias? Na verdade eu faço assim, eu estou estudando por ciclos, Uhum. certo? Aí, dia primeiro, 2 matérias, dia segundo, aí quando acaba no 10º ciclo, aí eu faço a revisão de todos os outros. Aí eu começo de novo. 10º ciclo, eu faço a revisão de todos os outros. Aí vou fazendo, todo dia eu faço questão, só que eu não faço questão do que eu acabei de estudar. Por quê? Entendeu? Vou dar um exemplo. Eu estudei hoje, sei lá, constitucional administrativo, tá? Uhum. Aí, amanhã eu vou estudar penal e processo. Aí, quando termina, eu faço questão de constitucional administrativo. Aí, no outro dia, eu vou estudar, sei lá, criminalística e medicina legal. Aí, eu faço penal e processo. Uhum. Porque assim é muito fácil. O negócio acabou, tá na cabeça, eu acabei de estudar. Entendeu? Não era nem para fazer isso, é para fazer, sei lá, tipo 2, 3, 4, 5 dias depois. Não. Para fixar. Não. Tia. Não. No máximo assim. No máximo assim. Não foi eu que te ensinei isso. Não foi eu que te ensinei isso. E tem Não, sido, tá, assim como tu tá fazendo, tá rendendo? tá rendendo. Tá? Tem acertado? Sim, tá rendendo. Porque é Tá. muito fácil. Eu acho meio assim, sem, obviamente, sem querer discutir o seu método, né? Mas eu acho fácil. Você estuda, sei lá, direitos e garantias fundamentais e vai fazer a questão. Acabou de estudar, vai fazer a questão. Cara, isso está na tua cabeça aqui agora, não tem. Mas tem a função de fazer a consolidação da aprendizagem, né? Todos os exercícios, né? Tanto logo depois, ou quanto um dia depois, ou também chegar no final de semana e fazer uma bateria de exercícios sobre tudo que tu fez. Todos esses exercícios, cada um no seu momento, eles têm a sua função. Mas Né? na minha revisão entra exercício também. Uhum. E tu tem revisado pelos mapas mentais? Tu tem revisado pela técnica das 3 perguntas? Como que tu tem revisado? Tenho revisado pelo que eu marco de mais importante. Pelos grifos? Pelos grifos, de mais importante. Tá. Entendeu? Do que eu acho que aquilo é mais importante, que pode ser cobrado na prova. E, obviamente, como eu faço questão, aí você tem mais ou menos uma ideia do que é cobrado. Uhum. Tá. E vamos lá, e me diz uma coisa, por que tu... Primeiro, antes, tu teve alguma objeção, alguma dúvida, né? Quando tu viu o meu anúncio lá no Instagram, tu tinha alguma dúvida com relação ao processo de coaching? Tinha alguma objeção? Existe 101% de dúvida? Tu tinha Eu não... 101% de dúvida antes de me contratar, Léo? Claro. Óbvio. Como que essas dúvidas foram embora? Ué, a gente fez um encontro inicial e você me convenceu. Simples. Você olhou para mim e disse, olha, eu passei 2 anos me lascando, aí depois que eu me lasquei, aí eu disse, cara, eu vou criar um método e deu certo para mim, eu posso ensinar esse método para as outras pessoas. Uma visão altruísta de não guardar o conhecimento só para você. Ah, obrigada. Imagina. E por que por que tu achou que por que tu decidiu confiar em mim para te ajudar nessa jornada da aprovação? Porque eu estava precisando, cara, eu precisava de um norte.
Entendeu? Eu senti segurança no que você me falou. Uhum. Foi por isso. Eu precisava de um norte. Eu tava com uma bússola quebrada, cheio de material, sem saber por onde começar. Sem técnica absolutamente nenhuma. É. Foi isso. Ah, legal. E E outra coisa, em algumas vezes que nós conversamos, você foi altamente sincera em dizer, cara, não existe varinha de condão, não. É sentar danada da bunda na cadeira, estudar e, assim, o meu exemplo foi, não foi sorte. É muito bom alguém que está concursada, procuradora, só vive na Tailândia, comendo, comendo escorpião, barata, comendo escorpião, barata. Aí o povo olha assim e faz, ah, que legal, aquela menina teve sorte. Não sabe o quanto senta, o quanto estuda, o quanto chora, o quanto chega na prova e diz, cara, eu não sei de nada, não sabe como é. E assim, você ó, eu não estou chegando aqui. O que eu estou apresentando para você é, cara, existe um método, Uhum. entendeu? Você está sem método, existe um método. Esse método pode facilitar o seu caminho. Agora, o fato de um método facilitar o seu caminho não quer dizer que você não vai estudar. Uhum. Você tem que estudar. Você tem que queimar as pestanas. Tem que estudar. E estudar aquilo, mas decorar. Decorar, estudar, botar a mão em cima assim, ó, pegar um conceito e bota a mão em cima e fica falando conceito por tempo. O meu cérebro é mnemônico e eu estudo falando. Né? Como eu estudo falando, eu tenho que me explicar o que eu estou, senão eu não entendo. E o negocinho da mão, bota a mão em cima mesmo, assim, o conceito de tal coisa. Você lê o conceito, aí bota a mão assim e fica lendo o conceito. Uhum. Aí fica lendo na cabeça assim. Não tem outra forma não. Não ache que você vai pegar um livro, falar em livro, aqui, né? Não acha que você vai pegar o livro, colocar ele na cabeça assim, ó, e a informação vai entrar por osmose aqui. Eu não entra, não. A gente tenta, né? A gente quer acreditar que tem uma forma assim, né? Não tem, não existe uma fórmula, não existe. Uhum. A fórmula é estudar, não tem outra. Não tem outra, Ah, você fica procurando subterfúgio onde não tem. uhum. Ah, porque Juliana comprou o livro, sei lá, vamos lá, o livro de administrativo de Maria Silvia Zanella de Pietro, eu vou estudar por ele também, porque não Jamais! existe, não Jamais! existe, não existe isso. Porque ela passou com Maria Silvia, eu vou passar também. Porque ela passou, sei lá, com, Gente, sei e lá, com essa, deixa eu só falar pro pessoal, essa técnica que tu falou, né, de estudar falando, né, uma das técnicas, né, que eu ensino no método, era a minha forma preferida de estudar, que eu gosto de falar, né, e que quando você fala, você está processando a informação e está usando o quê, né, a sua audição, você está usando também, além da memória visual ao ler, você está também usando, ativando a sua memória auditiva. Né? Então, ou seja, você está envolvendo mais sentidos, está envolvendo mais áreas do cérebro no processo de aprendizagem. E isso vai o quê? Aumentando a sua memorização de longo prazo e aumentando a capacidade de retenção do conteúdo. Né? Então, são todas técnicas, né, que parecem contraintuitivas, mas que você está realmente fazendo com que a informação fique mais bem guardada, né? Fique melhor memorizada. E, Léo, só antes exatamente. da gente E, encerrar, como eu sou uma então, péssima rap- propagandista, eu esqueci. rapidinho, Não, deixa eu rapidinho, falar. Depois, não, deixa eu falar antes. Deixa eu falar antes. Eu sou uma péssima propagandista, eu sempre esqueço de chamar as pessoas para participar do projeto Futuro Aprovado, gente. Quer aprender todo esse método que o Léo está falando, que ele aplicou nos estudos dele, já está começando a colher os frutos, ter algumas aprovações. Né? Se inscrevam no projeto Futuro Aprovado, é totalmente online e gratuito, começou ontem, tá? Já está liberada a primeira aula, as aulas vão ficar disponíveis só até o dia 5 de setembro, o link está lá na bio, tá? Na primeira aula eu falo para você sobre o círculo vicioso da reprovação, para você identificar se você está tendo esses comportamentos que vão te levar a serem constantemente reprovados até que você desista. E também te ensino a decisão estratégica que eu tomei para sair, para romper com esse ciclo e começar o meu círculo virtuoso da aprovação.
A aula que libera amanhã, eu ensino o meu método de estudo ativo, como você deve organizar a sua sessão de estudos. E na terceira aula, eu te dou um passo a passo de como organizar o seu horário de estudos, tá? E no dia. E nós temos também, né? Entra lá, tem a comunidade no Facebook. Vai ter sorteio de livros só para quem estiver na comunidade do Facebook. E também, dia 6 de setembro, segunda-feira, eu vou abrir as vagas, né, da minha terceira turma do Método Aprove-se, tá? Então, se você realmente gostar do projeto Futuro Aprovado e quiser o meu acompanhamento aí por 3 meses, na verdade, você vai ter acesso por 1 ano, né, ao curso, eu vou abrir aí essa oportunidade aí na terceira turma, né, do Método Aprove-se, e vou abrir as vagas na segunda-feira. Léo, quer dar uma mensagem final aí? Vocês usam o código Leo Varandas, aí tem um aumento de 15%, né? Aumenta o desconto. Aumento. Quer ser meu afiliado? Meu Ju, querido, eu que muito obrigado agradeço. muito obrigado por ter convidado. Uhum. Primeira live da vida, foi ótimo. E chame mais. Com certeza, com certeza. Eu vou chamar para a live da aprovação. A live da aprovação. Quando sair a aprovação, vai ter que ter live. Claro. Além daquele convite que tu me convidou para ir na Paraíba, que ia pagar uma janta para mim lá naquele restaurante, né? Acho que eu esqueci. Acha que eu esqueci. Não, está de pé ainda, pode vir. Muito obrigada, né? Eu que agradeço. Tu é um grande exemplo, assim. Eu gosto de todos os meus alunos, mas tem alguns alunos que a gente, né, que marcam, que chamam a atenção pela dedicação, pela determinação, né, pela obstinação. Tu não falou a palavra obstinação hoje. Quem passa são os obstinados, né? Na verdade, a frase não é assim: o mundo jamais será dos mais espertos. Ele sempre será dos mais obstinados. Varandas, Léo. Eu. Então, Varandas Eduardo, o meu irmão acabou de entrar aí. é uma alegria te ter aqui, né? Principalmente nesse dia, já com essa notícia boa, tá? E te agradeço aí por ter vindo aqui dar esse depoimento, falar pro pessoal. E se quiser deixar uma mensagem aí final, fica à vontade. Estudem, que aí você passa. Mensagem final. Então tá, Léo, querido. Tudo de bom pra ti, tá? Para Grande você beijo. também. Tchau, Outro, pessoal. tchau, tchau.